Você vai abrir no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Veio sobre minha mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, o Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, e este vale estava cheio de ossos. O que aconteceu? O que a palavra está retratando é falando sobre o ministério do profeta exercido sobre ou no povo de Israel, a casa de Israel, especificamente as 10 tribos de Israel, chamada as tribos do norte, porque havia divisão, e lá estava o profeta no seu ministério, naquelas 10 tribos, e essas 10 tribos estavam completamente arrasada, deteriorada, acabada, e o profeta estava ali no meio deste povo, profetizando para tratar com eles. E aí o Senhor transfere o profeta através do seu espírito, através deste momento de simbolismo, até o vale de ossos secos. Meu amado e querido irmão, você sabia que Deus, Ele desde o começo, desde lá a criação no Éden, no jardim, até os nossos dias e até quando Ele voltar, sabia que Deus, Ele tem propósito de manifestar a glória dele na nossa vida? Deus, deixa eu usar esse termo, Deus, Ele quer aparecer, irmãos, né? Quando usamos esse termo para nós, ele se torna pejorativo, ele se torna negativo, porque o homem não pode aparecer. Só quem pode aparecer e quer aparecer é o Senhor. Por isso Deus faz questão, Ele se importa em querer aparecer, irmãos, em querer demonstrar quem Ele é, quanto à sua grandeza, a sua soberania, a sua glória. Ele faz questão de aparecer. Por quê, irmãos? Deus faz questão de aparecer por um motivo, irmãos. Quanto mais Deus aparece na minha vida e na tua vida, mais eu sou crente. Louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais Deus se manifestar quanto aquilo que Ele é, na sua grandeza e majestade e soberania, e eu experimento, mas eu me torno firme e alicerçado nos caminhos do Senhor. E não deixo, irmão, e não abandono, porque, como disse o apóstolo Paulo, expressão, olha a palavra dita pelo apóstolo: bem sei em quem tenho crido, irmãos. Bem sei em quem tenho crido. E aí, o que é que acontece, irmãos? Estava lá o profeta Ezequiel, Deus, olha Deus aparecendo, irmãos, que Ele quer aparecer na minha e na sua vida. Ele pega o profeta e o transporta a um vale de ossos, naquele vale sem aparência, vários distúrbios, que não tinha nada ali de bom,
Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus pega o profeta e o transporta ao vale, um lugar que ninguém quer estar. Para quem está contemplando, irmãos, aquele lugar que nós poderíamos usar inúmeros adjetivos ruins para ele? Para quê? Porque Deus quer aparecer, irmãos. Porque Deus quer dizer: está vendo isso tudo? Eu sou um Deus de toda glória, que posso fazer maravilhas, que posso mudar. Olha o que o profeta, irmãos, Deus faz, determina, em meio ao vale, para que Deus apareça. O versículo 2 diz: e ele me fez andar ao redor deles. Tu imagina, irmão, tu já estás no meio de um vale, vale esse que é chamado de ossos, um vale de ossos. Daí começa o profeta a andar ao redor dele. Quando ele começa a andar ao redor do vale, é quando ele vem perceber, andando ao redor do vale, o tamanho do vale. É quando ele vem perceber que o vale está cheio de ossos. É quando ele vem perceber que esses ossos estão sequíssimos. Você vai ver isso, irmão. A princípio ele não vê. Ele só vai ver quando começa a andar ao redor. O que é que Deus está nos falando, irmãos? Para que ele apareça. Deus não aparece, irmãos, se o negócio está mil maravilhas, bonança, tudo tranquilão. Aí é fácil, né, querido? Tudo 100%, tudo ok. Aí o que é que Deus faz, irmãos? Vou te mostrar o quanto está difícil a situação, para que você entenda o A, o B, o C, o D, tintim por tintim, partícula por partícula, qual é o tamanho deste vale. É o que ele faz, irmãos, com o profeta Ezequiel. Vai mostrar detalhes por detalhes, irmãos, daquela dimensão daquele vale. Por quê, irmãos? Porque Deus não aparece se as coisas não estiverem na necessidade de que Ele opere maravilhas na minha e na sua vida, irmãos. Você já viu a operação de maravilhas naquilo que já está uma maravilha? Não é verdade? Você já viu? Vamos trocar uma figurinha, irmãos, eu e você. Eu estou lá com minha conta bancária, que tem lá X valor, muito bom. Aí eu vou, Deus operou uma maravilha, mas não tem X valor, tem 30% a mais do que estava. Então, irmão, não é maravilha, porque já tinha, é muito fácil. Deus quer aparecer a partir do nada na tua vida, irmãos, para Ele mostrar que Ele é o Senhor, que Ele pode. E deixa eu te falar algo importante. Repito o que falei inicialmente. Deus sabe tratar na vida de cada um aqui dentro. Sabe tratar, irmãos. E é importante esse agir de Deus para que eu possa não ser a mesma pessoa que eu era antes. Olha o que Jó falou. Depois que Deus começou a restaurá-lo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O que é que Jó, irmãos, está dizendo? Antes eu tinha uma vida contigo que estava não tão baseada quanto hoje nas experiências que eu estou tendo contigo. Amados, quanto mais experiência eu tenho com Deus, mas a minha vida não é a mesma, irmãos. E como é que eu posso ter essas experiências, irmãos? Podendo, quando eu estou passando pelo vale de ossos secos. Meus amados e queridos irmãos, você quer que Deus apareça na sua vida? Ele vai aparecer em meio aos tumultos, irmãos. Ele vai aparecer em meio às tormentas. Ele vai aparecer em meio ao nada. Ele vai aparecer em meio às escassez. Ele vai aparecer em meio às limitações.
Ele vai aparecer, irmãos, em meio às portas fechadas, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. Isso é fato, amado. Vou te dar outro exemplo. Gideão chegara levantado por Deus para lutar contra o exército dos midianitas. Ele convocou, tocou a trombeta e chegaram-se para lutar de frente ou contra aquele exército dos midianitas, de mais de 120 mil pessoas. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos, enchiam a terra. Chegaram-se para lutar com Gideão 32 mil homens. 32 mil, 33 mil, 32. Aí Deus chega, que já era insuficiente, irmão. 33 para lutar com mais de 120 mil, insuficiente. Aí Deus chega e diz: tem muita gente contigo, manda ir para casa, porque quando ganhar, eles vão dizer que foram eles que ganharam. Aí Gideão mandou embora, ficaram 13 mil. Aí o Senhor diz: ainda tem muita gente contigo. Aí o Senhor diz: leva ao rio, ao ribeiro. Daí, dentro daquilo que Deus falara, só ficou então 300. Aí Deus chega e diz: agora tá bom, você vai ganhar com esses 300. Amados, Deus quer aparecer na minha vida e na tua, irmãos. Por isso, para Ele aparecer, tem que estar, irmãos, as coisas meio que como num caos. Aquela coisa meio que travada, perdida. Aí Deus diz: eu sou Deus na tua vida e sou eu que vou fazer. Amados, há uma palavra. É difícil o profeta estar aqui neste momento? Mas olha o que Deus diz para ele quanto a esta dificuldade. Aí eu estava pensando aqui, eu estava vendo, eu disse: Senhor, como tu és maravilhoso. Ele diz no versículo 4: disse-me ele é Deus aqui referindo. Olha o que o Senhor diz para o profeta: profetiza a estes ossos e diz-lhes. E dizer o quê? Olha a continuidade do texto. Diz-lhe: ouve a palavra do Senhor. Eu comecei a pensar: como? O que é isso, Senhor? Como é que é isso? Aí Deus está dizendo: em meio ao vale, em meio às conturbações, em meio ao nada, entende que eu tenho promessas na tua vida. Aí, irmãos, eu comecei a me alegrar com isso, porque Deus tem promessas, irmãos. Promessas. Quando a palavra profetizar está declarando aquilo que Deus já registrou, irmãos. Aquilo que já está no coração de Deus. Deus tem promessas. E por que a importância das promessas, irmãos? Porque as promessas me faz ficar de pé. As promessas me faz marchar. As promessas me faz andar. As promessas me faz entender que Deus vai trazer um milagre na minha vida. O que Deus está dizendo aqui: olha, Ezequiel, apesar do povo estar arrasado, mas eu tenho promessa na vida deles, e eu vou fazer o que eu quero fazer. Deus, irmãos, como Deus, Ele quer manifestar a grandeza dEle nas nossas vidas, irmãos. E mediante tudo, em que eu devo me agarrar, irmãos? Em que eu devo entender que devo segurar? Nas promessas de Deus. Deus, para ser específico, tem promessa para você e tem promessa para mim, irmãos. E o melhor de tudo, louvado seja o nome do Senhor, ninguém é igual a Ele, porque nós prometemos e falhamos, mas Ele promete tudo, irmãos. A palavra diz, irmãos, que quando o profeta começou a profetizar, a dar lembrança ou falar das promessas de Deus, entendendo que Deus tem promessas, o versículo 8 diz que a promessa começou a ser cumprida, irmãos. Isto é,
Louvado seja o nome do Senhor. De tudo que aconteça, não importa o que, há um momento em que Deus vai cumprir a promessa dele. Há uma palavra, irmãos, que ela é escrita em Hebreus, falando sobre Abraão. Que Deus, ele diz o seguinte, olha, o escritor aos Hebreus falando, Deus, quando chama Abraão e lhe faz promessa, ele não tendo por quem jurar. Isso é uma palavra maravilhosa. Não tem por quem jurar, porque a gente só jura por alguém que é maior do que a gente. Tem aquela historinha, eu juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro por fulano. Quem é maior? Aí Deus não tem por quem jurar, porque não tem ninguém maior do que Ele. Ele disse, eu juro por mim mesmo, que eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmão, se interpõe, diz a palavra, o escritor de Hebreus, ele se interpõe como garantia e segurança para mim e você, que ele cumprirá a promessa. E ele se interpõe dando ele mesmo como garantia do cumprimento da promessa. Ele diz, eu juro por mim, que aquilo que eu tenho dito a seu respeito, eu vou fazer, porque as minhas promessas absolutamente têm que se cumprir na sua vida. Por isso, meu amado irmão, em meio a tudo, creia que Deus tem promessas na sua vida. E é Ele, não sou eu, não são os homens, é Deus. E a promessa de Deus se cumpre. Há uma palavra escrita no livro de Números, que o Senhor diz o seguinte, não sou homem para que minta, nem o filho do homem para que me arrependa. Falando eu, não vou cumprir, não vou fazer. E aqui no versículo 8, o Senhor começa a fazer, irmão. Fazer o que, irmãos? Fazer o impensável. Fazer o imponderável, irmãos. Fazer o que não se faz. O que é que não se faz, pastor? Está aqui, irmão. Como vai restaurar um vale de ossos numerosíssimos e sequíssimos ali, irmão? Não tem como, irmãos. Mas tudo que para mim é impossível, tudo que para mim é limitado, tudo naquilo que sou incapaz, Deus pode reabilitar e restaurar todas as coisas, irmãos. E quer que eu vá além? Diferente, de forma não antes vista, de forma que o passado é completamente diferente do agir de Deus quando Ele começar a fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando aquele exército se levantou, você acha que era o exército igual que estava antes? Não, irmãos, porque, como diz a irmã Damares, o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. Deus, irmãos, seja o que for, Ele pode restaurar. Glória a Deus e aleluia. Seja o que for, Ele pode mudar. Seja o que for, Ele pode agir, irmãos. E deixa eu te dizer algo importante. O agir de Deus, porque Ele quer aparecer. E essa frase é bonita, porque é para Deus. Ele deve aparecer. Quem que não quer que Deus apareça na sua vida? Né, meu irmão? Não, você quer que não quero. Não quero que o homem apareça na sua vida. Não quero que o eu, você mesmo, apareça na sua vida. Mas Deus, que Ele apareça mais e mais na tua vida, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, em uma das cartas, doutrinando uma das igrejas, ele diz que sejamos o reflexo da glória de Deus, isto é, que Ele apareça em nossas vidas. Amados, Deus pode fazer. A palavra diz, olhei, versículo 8, e eis que havia, veja que era lá nos ossos sequíssimos, aquilo que não tinha jeito. E aí olhei, e aí comecei a ver que começou a ter tendões, e sobre eles, e cresceram carnes, estendeu-se pele, mas não havia neles o Espírito. Então Deus começou a fazer, irmãos. O versículo 7, no finalzinho do versículo, é outra parte que me chama a atenção, que ele diz, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos. Eu acho isso muito interessante. E se ajuntavam cada osso ao seu, está no finalzinho do 7, ao seu lugar, ao seu osso. Só Deus, irmãos, pode fazer
que ninguém pode fazer. Tu imaginas o osso se juntando a seu osso? O que é que o Senhor está dizendo? Eu, quando trabalho, eu trabalho com perfeição. Sei como agir, como fazer e a forma certa de fazer. Osso, por quê, irmãos? Porque se um osso daquele, porque o teu osso é diferente do meu osso, irmão. Se o meu osso fosse para o teu osso, quando levantasse aquele exército numeroso, que ali era um exército que havia sido morto em batalha, ia ficar pessoas tronchas. Teu osso no meu osso, está lá aquele esqueleto todo troncho, todo deformado. Mas Deus não faz isso. Louvado seja o nome de Jesus. Ele trabalha com perfeição, irmãos. Ainda que seja devagarzinho, mas Ele trabalha com perfeição na tua vida, para Ele juntar as peças quebradas, Ele juntar as peças que se perderam, para que forme uma peça perfeita, para que amanhã você glorifique o nome de Jesus na tua vida. Foi o que eu disse. Qual o motivo? Ele quer aparecer na sua vida. Por quê? Porque quanto mais Ele aparece, mais crente você fica, mais firme você fica. Outra coisa, irmãos, você sabia que Deus não deixa a obra inacabada? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão maravilhoso que além dele fazer com perfeição, Ele faz tudo de forma completa. Não é inacabado. Quando o profeta, irmãos, olhou, ele viu que estava tudo prontinho. Os ossos foram para cada osso, houve tendões, cresceram carnes e surgiu pele. E estava lá um agrupamento, um exército, mas estava sem vida. Deus, Ele nos fala, irmãos, nunca pense que eu não vou completar a obra na sua vida, porque eu vou completar. O profeta, quando começou a profetizar, é como se ele tivesse profetizado ou crido nas promessas pela metade. Porque Deus pega, depois que ele profetiza, e Deus pega e diz, versículo 9: profetize agora, para que o Espírito venha sobre os ossos e sopre sobre ele, para que vivam. Louvado seja o nome do Senhor. É como se a profecia, irmãos, tivesse sido pela metade. É como se eu só cresce pela metade. Aí o Senhor diz, não creia muito. E aí é uma frase, irmãos: devemos crer em coisas grandes, porque servimos a um Deus grande, irmãos. Um Deus maravilhoso. Deus não deixa a obra inacabada, irmãos. Faltava algo a ser feito. O que, irmãos? Faltava o Espírito, faltava o complemento, faltava o final daquilo que foi começado, irmãos. E Deus sabe trabalhar, irmãos, nas nossas vidas, para que nada fique inacabado em nós. E ali o profeta Ezequiel vai lá e profetiza, e Deus mais uma vez, e não poderia ser diferente, Ele vai o quê? Cumprir a sua palavra, e manda o Espírito. E a palavra diz que profetizei, versículo 10, como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Grande é o estado final, irmãos. Amados, concluo. Deus quer aparecer na minha vida. Como é que Ele aparece? Em meio ao vale de ossos secos. No difícil, porque no fácil não se aparece, irmãos. No fácil não se aparece, no difícil, irmãos. No vale de ossos. E aí Ele faz com que o impossível, aquilo que não tem condições, aconteça. Para quê, irmãos?
Para que o crente que eu sou hoje, amanhã não seja o mesmo crente. Mais amadurecido, mais crescido, mais aprendido, mais um crente novo, um crente melhor, para que jamais, em circunstância alguma, saiamos da presença de Deus. E quando alguém lhe perguntar, por que você não sai? Porque eu sei em quem tem crido na minha vida. Ele tem me sustentado até hoje e sempre vai me sustentar. Passei por isso, isso e isso, e cheguei até aqui por causa dele. Por isso, meu amado irmão, lembra-te disso. Deus vai fazer. Creia nas promessas, porque toda promessa é obrigatoriamente, sendo de Deus, ela tem que se cumprir, para que Deus, nesse manifesto da grandeza dele, apareça e eu não seja mais o mesmo crente, um crente diferente. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite de paz, de alegria, porque certeza absoluta, o melhor lugar para nós estarmos esta noite seria aqui, e é aqui na casa do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque não importa o tamanho do vale que atravessamos, quais são ou quais sejam as dificuldades, mas nós, Senhor, temos uma certeza de que Tu és um Deus fiel, não falhas, cumpre com as Tuas promessas. Tu és um Deus tão maravilhoso, grandioso. Por isso te pedimos, Senhor, como Tua igreja, que Tu apareça em nós. Sim, Senhor, queremos isso. Que, como disse João, importa que nós diminuamos, mas que Tu, Senhor, cresça cada vez mais em nossas vidas. Por isso eu te agradeço por esta noite, dos cânticos, dos momentos de oração, da Tua palavra, Senhor, porque cada culto que é realizado é como uma festa, que cada convidado recebe um pedaço da fatia do seu bolo. Obrigado, Jesus, porque cada um de nós sairá daqui com a sua fatia, aquilo que precisávamos ouvir, aquilo que precisávamos aprender para crescermos diante de Ti. Louvo o Teu nome, cuida de nós, Tuas promessas, Teu amparo, porque ninguém tem a chave para abrir portas, só Tu a tens, e só Tu podes abrir portas em nossa vida. Por isso te louvamos e te agradecemos por tudo, até mesmo pelas portas que foram fechadas, porque tudo Tu estás no controle, Senhor. E quando Tu fecha uma porta, é porque Tu queres abrir outra amanhã, muito maior. Uma porta que antes aquela não te glorificava, e abrirás aquela que vai glorificar o Teu nome, te exaltar, te honrar, Jesus. Obrigado por esta noite, abençoa a Tua igreja. Continua como Senhor da Tua igreja, fazendo-a, Senhor, brilhar aqui nesta comunidade, Senhor, onde cada vida é um agente, Senhor, propagador do Teu amor, da Tua graça, do Teu evangelho, para vidas que estão sofrendo, angustiadas. E este servo Teu é um agente a dizer: Jesus te ama, meu querido. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus, Ele pode resolver o que está acontecendo contigo. Por isso, ouve Jesus e tu vais ver o que Ele vai fazer. Abençoa a tua igreja, Senhor. Te agradeço por esta noite, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te conduza em paz para a tua casa e te abençoe grandemente. O Senhor, sobre ti, sobre tua vida, Ele resplandeça a sua luz, a sua glória. Não para ti, meu amado, mas para que o Senhor apareça na tua vida. Que o Senhor, Ele possa, na sua grandeza, lembra de ter um coração quebrantado, porque Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado diante dEle. E tu
receberás o que estás precisando da parte do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Jesus lhe abençoe e dê a paz do seu irmão, querido.